Dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo do nosso canal. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso projeto Derrubando Muros, Reflexões e Práticas Pedagógicas. Esse projeto que surgiu com o intuito, né, de transmitir informações a respeito da educação infantil, do que a gente pratica dentro da unidade escolar, o que a gente busca refletir e planejar e executar no nosso cotidiano, né, antes disso tudo ter acontecido, nossa prática que a gente acontecia na escola. Lembrando que a escola é uma escola de educação de ensino infantil da rede municipal de Caieiras, né, fica no bairro do Morro Grande, e a nossa escola tem por nome Geraldo Malta, né, MMI Geraldo Malta, e a gente vai comentar um pouquinho como que a gente pensou no espaço físico em relação aos espaços da escola. A gente trabalha um pouquinho de uma maneira diferente, quando a gente trata ali de salas, de ambientes, a gente vem com um pensamento diferente, que acabou transformando e ampliando essa perspectiva de sala. Então, vou trazer aqui os professores que estão participando comigo nesse vídeo, que é o professor André, a professora Cíntia, a professora Luciane, eu, professor Eric, sou professor de Educação Física da unidade escolar, e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre como que a gente pensou nessa organização espacial da escola. Então, para começar, eu vou chamar a professora Luciane. Bom dia, Pro, tudo bem? E ela vai comentar um pouquinho sobre como surgiu isso, essas hesitações, e explicar mais ou menos o que é. Bom dia a todos e a todas. Na verdade, assim, a organização do espaço, e não só a organização do espaço, mas também como o tempo e os materiais, né, da escola, eles sempre foram motivo de preocupação e de atenção para todos nós aqui da escola, né, para todos os professores. A gente sempre está observando e vendo se eles estão adequados, se o espaço é funcional, se os materiais, a gente tem material suficiente para as crianças, se a gente tem uma variedade de materiais, se o tempo da criança ele está sendo suficiente para que aconteça a brincadeira, né, a exploração, a investigação, o movimento, né, e tudo isso já vem assim, já nos acompanha há bastante tempo. Não é preciso falar que a gente não pensa mais em espaços que sejam espaços únicos exclusivamente para aprender, em espaço único exclusivamente para brincar, né? Pensando que a criança aprende brincando e brinca aprendendo e que isso acontece o tempo todo, né? Então, a gente precisa pensar nesse espaço que seja um espaço realmente que seja funcional e que atenda às necessidades das crianças. Em 2018, nós tivemos uma avaliação na nossa escola com um documento chamado Indicadores de Qualidade da Educação Infantil de Caieiras, né? Então, nós tivemos um grupo de pais que avaliaram todo o nosso trabalho, a escola em si, e um dos pontos que para nós, assim, um pouco deficiente foi realmente a organização do nosso espaço. A partir daí, então, a gente começou a refletir, a pensar em como reorganizar, então, esse espaço, e não só reorganizar o espaço, mas também, claro, consequentemente, a nossa prática, o nosso fazer pedagógico, né? Tudo isso a gente precisou pensar mais atentamente, né? Muito embora a gente faça isso sempre, mas a partir dessa avaliação dos pais, então, acendendo esse amarelinho, esse alerta aí, a gente começou a pensar um pouco mais a fundo sobre essa questão da reorganização do espaço, né? E a gente pensou, então, numa proposta nova, numa proposta de organização espacial, que a gente iniciou, então, como salas ambientes. Como eram, então, essas salas, né? Anteriormente, nós temos 3 salas de aula e nós separamos essas salas com os materiais que nós temos na escola. Então, nós separamos uma sala, ficou a sala com materiais de largo alcance, a outra sala com sala de artes, um ateliê, e a terceira sala, a sala, então, da transformação do camarim. E ela funcionou razoavelmente bem no início, né?
quando pensamos nessa organização, organizamos os materiais direitinho e ela funcionou. É claro que no começo, sempre no começo, a gente, né, não só os professores, não só os adultos, mas muito mais as crianças, né, nós ficamos muito ansiosos nessa nova reorganização, até a gente se situar, a gente entender, né, de que a gente podia fazer esse rodízio de uma sala para outra, enfim, no começo até a gente se adaptar é um pouco complicado. Depois a gente vai aparando aí as arestas, vai ajustando todas as coisas e ela funcionou até que razoavelmente bem. Mas depois de algumas observações, né, nós temos o costume de fazer um roteiro de observação para nossa avaliação e replanejamento. A gente começou a observar que essas salas, ao invés delas darem mais liberdade para as crianças, o que estava acontecendo? Elas estavam limitando esse brincar, essa exploração, essa movimentação e talvez não, mas também a autonomia das crianças. Porque a gente percebeu que as crianças acabavam ficando presas nas salas, né? E não era esse o nosso objetivo. O nosso objetivo, então, era organizar esses materiais nas salas, mas que as crianças tivessem a liberdade, então, de levar esses materiais para onde elas quisessem, ou então de nós, professores, organizarmos esses materiais para fora da sala. Mas é tão incrível que, assim, a gente acha que é uma coisa boba, mas não é. O fato de ter uma sala ambiente, isso nos limitou demais e nós nos prendemos a isso. Então, chegou uma hora que não dava mais. A gente percebeu que a gente precisava mudar também o nome para que a gente tivesse essa liberdade mesmo, né? E que essa flexibilização, então, acontecesse e a utilização do espaço todo acontecesse de uma forma mais efetiva, que era o que a gente queria desde o começo. Então, a gente conversando, chegamos ao nome, então, de estações. A gente achou que as estações era um nome muito adequado e que vinha de encontro ao que a gente esperava e tinha planejado, na verdade, né? E aí continuaram os materiais nas salas. Então, por exemplo, ficou a estação da construção, onde nós temos diversos materiais de largo alcance. Ficou a estação das artes, que ele é um ateliê que também tem todo tipo de material para a criança explorar, para a criança fazer a sua arte. Temos também a sala da transformação, que é um camarim, e nós tínhamos pensado para esse ano de mais duas salas, que era a sala de leitura e a sala de jogo simbólico. Mas aí, depois da pandemia, nós não conseguimos efetivar esse nosso planejamento, né? Vai ficar para depois. Com essa mudança, algo aconteceu assim na gente. É muito incrível falar isso, né? A gente também se libertou das salas e a gente passou a entender que os materiais é super importante eles estarem organizados nessas salas, porque facilita para várias coisas, né? Facilita na hora da criança ir buscar esse material, ela sabe onde tem, então ela vai direto no local, ela não precisa ficar procurando pela escola, não, ela vai na sala da construção, ela tem tudo que ela precisa. Na sala de arte, ela tem tudo que ela precisa, mas não necessariamente precisa ser usado nesse lugar. Ela leva para onde ela quiser. Para isso, ela tem o espaço escola, que é não só as salas, como o espaço coletivo, que é o pátio, e como também o espaço externo da escola, para utilizar todos esses materiais. Então, a gente percebeu que isso sim fazia sentido para a gente, né? E também o quanto isso era importante para a criança, levando em consideração esse desenvolvimento que a gente fala, essa movimentação, o quanto é importante, a exploração não só de materiais, do espaço, a interação
com todos os materiais e a interação entre as crianças, entre o espaço, enfim, isso ficou evidente para nós, assim, essa mudança foi de grande valia, eu acho que foi uma das coisas mais incríveis que nós fizemos e que fez todo sentido, não só para nós, professores, quanto para as crianças. Logo após a brincadeira, as crianças têm condição de levar esses materiais para os locais que elas já sabem, né? Onde eles precisam ficar guardados, e isso é um grande facilitador também para a criança, né? Isso a gente percebe todos os dias o quanto elas se tornam cada vez mais autônomas, o quanto essa escolha, essa liberdade de escolha de materiais e de espaço, inclusive também dos agrupamentos, elas têm essa liberdade, né? O quanto isso é importante, o quanto isso é significativo e o quanto a gente aposta nessa proposta, então, de organizar essa escola, né? De ter essa nova estrutura, então, de organização espacial, que muito facilitou tanto para nós quanto para as crianças. E olha que bacana, olha que legal, ó. Eu acho que uma palavra-chave do que você falou foi autonomia, né? Pessoas autônomas. E a gente percebe a importância da educação infantil, tanto em outros aspectos, aqui também. Porque se a gente já cria uma criança, já percebe essa criança, já constrói um espaço, já constrói materiais, já constrói uma rotina, pensando na autonomia das crianças, isso vai se refletir não só na escola, mas também vai se refletir em casa. Será que essa criança em casa não vai ser uma criança também mais autônoma? Se a gente desenvolve isso dentro da escola? Será que não vai facilitar para os pais essa autonomia das crianças também? Será que ele não vai crescer sendo um adolescente, um adulto mais independente, mais seguro de si? Né? Fica essas reflexões. Mas, Eric, só complementando isso, que eu acho que é importante falar, quando a gente fala de autonomia, é uma das coisas mais importantes para o ser humano, eu acho, né? A gente investir nisso. Mas, por outro lado, é muito difícil. Assim, o professor ele precisa ter em mente mesmo que ele precisa se tornar desnecessário na escola e na sala de aula ou em qualquer lugar, né? A gente precisa se tornar desnecessário, porque é muito difícil. A gente tem uma coisa dentro da gente que é querer fazer pelo outro o tempo todo, isso principalmente pela criança, né? E como a gente tira dela essa liberdade, essa oportunidade de crescer, então, e de conhecer, e de ter autonomia, enfim, e essa liberdade para todas as coisas. Eu acho que o adulto precisa se segurar, professor e a família também, porque a gente tem esse instinto de querer fazer pelo outro. Sim, sim. E então, para falar um pouco mais das estações também, só que agora trazendo um pouco mais para a prática, né? Como que se transformou isso? Como que atualmente era essa prática? Como que funcionava? As crianças iam para a sala que quisessem, as crianças chegavam na escola e ia para alguma sala específica. Então, para explicar isso um pouco, a professora Cíntia vai estar à disposição. Tudo bem, Pro? Tudo bem. Eu queria falar um pouquinho que essa proposta, ela não funciona, né, como rodízio, né, de jeito nenhum, mas pelo contrário, né, é por isso que a gente trocou até o nome, né, depois de algumas reflexões, foi para estações, porque elas estão interligadas, né, elas dão a oportunidade da criança interagir com os materiais, com o espaço e com as crianças, né. E com essas salas, né, com essa proposta, as crianças são respeitadas, né, nas suas escolhas, né, porque elas escolhem os espaços, os materiais, né, com quem elas fazem essa interação, né. Lá nas salas, né, nessas estações, as crianças, elas escolhem pega um brinquedo no material de largo alcance, né? Pega uma fantasia no camarim, né? E escolhe brincar no pátio, né? Então,
Então, assim, a criança, ela tem, as salas são interligadas e a criança, ela tem essa escolha, né, essa autonomia, né, de escolher aonde quer brincar, onde quer realizar a sua brincadeira. E o que eu acho importante falar também é que os professores, né, os professores, eles não têm a sua turma, a sua criança, né? Ele está ali a observar aquele espaço que ele está, né? Então, ele vai observando aquele espaço, né? Então, se a criança está naquele espaço ali, é aquela criança que ela está observando, não importa se né, lá do berçário, né? Porque conforme esse rodízio que acontece, a gente tem as crianças desde o berçário até a fase 2, né? Como a gente já viu em outros vídeos, né? Então, o professor, ele olha, né? Ele observa, ele ajuda, né? Conforme a criança que está naquele ambiente, né? E aí oportuniza, né, para as crianças essa interação, essa rica interação, né? Essa troca de saberes. E é isso aí. Então, para ficar bem claro, por exemplo, então eu sou um aluno seu, sou um aluno da professora Cíntia. E aí eu chego na escola, eu vou para a sala que eu quero, vou para uma sala específica, como funciona? Inicia assim, né? Quando a criança chega na escola, eles têm uma sala onde eles guardam os materiais, né? A mochila e tal. E então, essa sala é a mesma... Desculpa, continua sendo uma estação de qualquer forma. Não é uma sala à parte. Tá. Isso. Eles são acolhidos em uma dessas salas, né? No caso, eu vou dar o exemplo da minha turma, né? Que a gente é acolhida, as crianças são acolhidas na sala de artes, né? E logo após a gente vai para o almoço, né? E esse almoço, que também faz parte da nossa proposta, né? A criança, ela não é obrigada a ir para o almoço naquele determinado horário, né? Ela pode a gente tem um determinado horário de almoço, por exemplo, da meio-dia, da 1 às 20 para as 2. Então, a criança chegou na escola, ela não quer almoçar 1 hora, ela pode almoçar às 20 para as 2. Ela tem esse espaço de tempo, né, para fazer a escolha. Ela não precisa ficar sentada no refeitório, né, com as outras crianças, sem querer almoçar, né, ou aguardando o amigo almoçar. Né? Enquanto isso, ela está em uma das salas, interagindo com um dos professores, com um dos materiais, com uma das crianças, né? E aí depois a gente abre, né, realmente para as estações, onde todas as crianças, desde o berçário à fase 2, começam a interagir nas estações e no espaço. Então, eu chegando na escola, sendo um aluno seu, eu chego, me reúno ali na estação de artes, né, por um tempo, e eu tenho tanto a opção de ir almoçar, quanto a opção de ficar na mesma estação para passar esse tempo até que todos os alunos se reúnam novamente, certo? Isso. E aí, por exemplo, eu sou um aluno e eu quero, depois desse período de almoço, eu quero, por exemplo, pegar uma fantasia lá na estação do camarim e pegar uma construção para eu construir, juntando com a fantasia, juntando com a construção, tudo junto e misturado no pátio. Posso fazer isso? Então, poderia fazer isso? Não. Por quê? Porque nesse horário, né, a gente só fica com 2 professores, né? Então, assim, não tem em todos os espaços, precisa ter, é importante, né? E temos um professor em cada ambiente, né? E nesse horário, um professor está no refeitório, servindo o almoço, e no outro horário, né? Quando inicia-se a proposta, as estações, que aí estamos juntas, né? Então aí a gente um em cada ambiente para poder observar a criança, para que nada ocorra, né? Então, enquanto uma tá servindo o almoço, a outra está em uma das salas, entendeu? Então,
Então, não pode acontecer da criança estar num ambiente sozinha. Então, por isso que não pode acontecer isso aí que você falou. Mas após o horário do almoço poderia, então. Sim. Aí é normalmente, eu posso misturar os materiais de ambas as salas, de ambas as estações e transformar ali na minha brincadeira. Logo, a gente costuma fazer assim, né? Logo após o almoço, a refeição, a gente cuida das particularidades de cada turma. Então, ainda não acontece a proposta das estações. A gente vai para as particularidades de cada turma. Então, cada turma fica em uma das estações, né? Aí conversa com o professor, faz o momento da conversa, ou um momento da história, né? O professor acolhe e tal. E aí, em seguida, é que a gente vai para as propostas. Ah, então tem todo um momento diferente, então, beleza. Bom, acho que agora ficou bem claro, né, de como funciona essa troca, como funciona esses momentos. Então, acho que para ir mais encerrando o vídeo mesmo, a gente pode conversar sobre a importância de tudo isso. A gente já deu umas pinceladas, por que é importante, qual que é a importância disso tudo, dessa prática, mas agora a gente pode ir mesmo fechando, falando um pouco dessa importância das estações, dessa prática que a gente acabou adotando. Então, para falar um pouco disso, eu vou chamar o professor André. Tudo bem, professor? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia a todas. E para começar, então, eu só queria puxar reforçar um pouco a importância do termo que nós utilizamos, né? Para fechar bem aquela coisa de que, como a Lu falou, a Cíntia complementou, que enquanto eram salas temáticas, tinham quando a gente deu esse nome lá no começo dessa proposta, dessa reorganização, tinha aquela coisa, ficou meio que marcado como sendo sala, algo fixo, né? E aí depois, de acordo com as nossas discussões, com as reflexões que a gente foi identificando, que não era bem o que a gente queria, né? Que a gente queria a flexibilidade, a gente queria que os espaços fossem transitórios, né? Que fossem se alternando, se alterando e tudo mais. Aí a gente identificou que talvez o melhor termo fosse estações, por conta do que significa mesmo, né? do que representa uma estação, que é aquela questão de conexão, né? De um espaço se conectar com outro espaço, que se conecta com outro, então não tem aquela coisa fixa mais, né? Mas que existe essa possibilidade de flexibilidade, né? De movimento mesmo das crianças, que aí estava mais de acordo com o que a gente tinha pensado para essa configuração de espaços, né, para as crianças. E aí a gente começou a ficar mais tranquilo, porque a gente começou a observar que começou a ter essa flexibilidade mesmo, né? Então, partindo disso que a Cintia estava falando, né, da parte fixa dessa rotina, que é aquela coisa de recepção das crianças quando elas chegam na escola, tem aquela parte específica de faixa etária, o que é importante para cada faixa etária, e por isso que é importante cada criança, cada turma ser recepcionada com o seu professor de origem nesse momento, né, por uma questão de faixa etária mesmo. Quais são as necessidades específicas daquela faixa etária? O que aquela turma precisa? O que aquela idade precisa? E aí o professor vai trabalhando nesse momento de rotina fixa, né, dessa parte específica, com a sua turma. Então surgem os projetos específicos das turmas, os interesses, as curiosidades daquelas crianças, o que são importantes, os elementos que são importantes para aquela faixa etária, as contações de histórias, as conversas e tudo, para depois ter um momento compartilhado, que é o das interações e das estações, né? Então, depois que finaliza essa parte fixa de todas as turmas, aí a maior parte, e que é uma parte meio relativamente menor, né, de tempo das crianças, porque enquanto elas ficam na escola, principalmente as crianças da pré-escola já, né, de 3 a 5 anos, por 5 horas, dessas 5 horas, essa parte específica leva 1h30, mais ou menos. O restante dessa rotina já é a parte compartilhada, que é de interação, que é de locomoção, de escolha e autonomia das crianças, circulando pelas estações, né? Então, aí começa aquela parte que a Cíntia falou, né, de que não tem mais criança que é da Cíntia, criança que é do André, porque elas já começam a se espalhar pela escola de acordo com seus interesses, né, com seus desejos e tudo mais. E aí vem toda essa questão da autonomia que vocês estavam comentando aí também,
né, um pouco mais cedo aqui no vídeo. E aí, parte dessa importância toda, né, dessa configuração de espaço que nós demos aí através das estações e tudo, vem como uma espécie de respeito mesmo ao tempo da criança. Né? E por que isso é importante? Porque a criança vai escolhendo o que ela quer fazer dentro dessas possibilidades, dentro dessas estações. Ela vai escolhendo dentro do tempo que ela tem, o tempo que ela quer, durar a brincadeira dela, enquanto ela estiver fazendo as suas experiências. Então, se ela quer ir para a estação da construção, começar a sua construção, e enquanto ela não terminar a sua construção, ela não vai ser nem apressada e nem impedida de continuar com a sua experiência. Ela vai continuar a sua construção pelo tempo que ela considerar que seja interessante, que seja necessário para a brincadeira que ela quer. Né? Seja sozinha, seja com seus grupos, com seus parceiros e tudo mais, né? Então, ela vai permanecer lá. E aí tem aquela coisa também do espaço compartilhado que nós comentamos em vídeos anteriores até, né? Se de repente a brincadeira acabou o tempo cronológico, né? A criança precisa ir para casa, ela não terminou a sua brincadeira, existe a possibilidade, por conta até mesmo dessa configuração de estações mesmo, né? De manter a sua construção lá em processo, mantém lá do jeito que está, ela vai para casa no dia seguinte, ou enfim, ela chega, volta para a escola, e ela tem a possibilidade de continuar essa construção, ou finalizar, se for desejo dela. Então, é essa questão de respeitar o tempo que ela tem para a construção. Isso pensando em construção. Agora, existe a questão artística também. Se ela vai para a estação das artes, ela pode começar suas experiências artísticas lá também e pode finalizar no mesmo dia ou deixar para uma outra ocasião. Ou ter aquela coisa também de não precisar interromper a sua brincadeira, a sua construção, seja lá o que for, né, a sua experiência, para ir almoçar. Né? Então, porque, de acordo com o que a Cíntia estava falando também, né? Então, a escola foi se organizando temporalmente para isso também, para que a criança não fosse interrompida, né? E que ela parasse a sua brincadeira para ir almoçar de acordo com o seu próprio organismo, né? O seu organismo ia determinar, estou com fome, então eu preciso parar para ir almoçar. Estou com sede, preciso ir lá beber água. Então, esse tempo acaba sendo mais validado por essa proposta, por essa configuração de espaço. Porque não tem aquela obrigatoriedade. Porque quando a gente pensa em salas fixas, com cada professor tomando conta da sua turma e tudo mais, então não tem muita flexibilidade, porque, por exemplo, vamos supor que essa construção começou lá numa sala X, né? Mas que o professor daquela sala precisa do espaço para conversar com sua galera. E aí o que vai acontecer? Vai interromper a brincadeira, porque agora esse espaço é meu, eu preciso conversar, preciso continuar trabalhando. E aí nessa configuração de estações, isso não chega a acontecer, porque existem outros espaços da escola, mesmo que o professor tenha essa necessidade momentânea que seja, de repente um dia específico, um assunto específico, seja lá o que for, existem outros espaços da escola que o professor pode chamar as suas crianças e em determinado espaço para conversar, mas não precisa ser necessariamente numa sala, num espaço fixo, né? Porque não existe mais essa configuração. É tudo flexível e tudo compartilhado. Né? As crianças compartilham todos os espaços o tempo todo. E uma outra questão de tempo também, de importância desse tempo da criança, está na repetição, porque essa configuração, né, de espaços que a criança pode escolher aonde ela quer ir brincar, ela também pode repetir a experiência que ela teve quantas vezes forem necessárias. Então, se ela começou a brincar hoje, né, ou ela brincou semana passada na estação lá da construção, começou a sua construção, fez, naquele dia finalizou, não era mais importante, não era mais significativo para ela, ela guarda os materiais e vai para outra situação, né, para outra linguagem, seja lá o que for. Mas, se no dia seguinte ela quiser repetir, voltar para aquela estação e continuar a fazer novamente a mesma coisa, ela tem essa autonomia, ela tem, porque depende da escolha dela. E isso também é respeitado nesse cotidiano escolar, de acordo com essa configuração de espaço, né? E aí também é interessante a gente falar
que essa configuração, ela se articula também com os eixos estruturantes da educação infantil, seja da interação, seja da brincadeira, né? Porque são espaços organizados já contando com a interação e contando com a brincadeira, de forma que elas promovessem, né? São organizações que promovem esse tipo de situação para a criança e que está articulado com o que se espera para uma educação infantil, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento integral, né? Porque quando ela começa a percorrer pelas estações, ela está desenvolvendo linguagens diferentes também, porque a linguagem que é mais enfatizada na estação da construção, por exemplo, é uma. Quando ela vai para a estação das artes, a linguagem já muda. Quando ela vai para o camarim, é outra linguagem. E quando ela escolhe pegar os materiais e ir para um outro espaço ainda, seja para o pátio, corredor, enfim, ela vai construindo a sua linguagem, ela vai construindo possibilidades para esse desenvolvimento integral, né? Porque vai juntando tudo e vai construindo aquilo que no tempo que ela teve para desenvolver e de acordo com os seus interesses também. E aí isso tudo, puxando para as linguagens também, né? As linguagens vêm com relação à própria expressão e necessidade que a criança tem para o dia, e que se articula, de certa forma, com os campos de experiências que a gente precisa também trabalhar por conta da própria BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, que vem para reestruturar também toda a educação infantil. Então, essa configuração em termos de estações, ela vai conversando com todas essas linguagens, com linguagens diferentes, com tempos diferentes, com possibilidades de desenvolvimento de autonomia, com interações, com a brincadeira, com a participação efetiva da criança, e que se vincula com campos de experiências e possibilidades diversificadas para esse atendimento na educação infantil. Uma coisa que eu achei bacana, que essas estações, o que ela possibilitou, essas estações, ao invés de ser salas fixas? Ela possibilitou, por exemplo, em relação ao almoço. Eu acho que é uma proposta diferente, porque assim, eu dou aula em outras duas escolas, não funciona desse jeito. Não sei falar para outras escolas, mas eu acredito que não. Porque assim, a criança, ela fica com o professor ali, e aí são liberadas para o almoço. Então, as crianças que querem almoçar vão com uma professora, as crianças que não querem almoçar, elas têm ali a possibilidade de ficar na sala, ficar ali na estação, interagindo com os alunos da própria sala dela e com outros alunos também. Isso eu acho muito bacana, porque cria novamente uma autonomia e cria também um senso de responsabilidade. Porque ela começa a perceber, poxa, eu quero muito brincar. Só que será que eu tô com fome? Ela vai se redescobrindo, né? As sensações, as emoções dela. Ela vai descobrindo. Pera, então eu quero almoçar, mas eu também tô com muita vontade de brincar. Será que eu posso ir almoçar agora e volto para brincar? Será que eu brinco um pouquinho e depois eu vou almoçar? Isso eu acho uma proposta muito bacana também. E através das estações que possibilitou isso, né? Mas eu queria só comentar, exatamente isso, mas queria destacar a importância do adulto nesse processo, porque a criança ela pode não ir almoçar, né, na hora que é convidada e tudo mais, e tudo bem, porque existe um horário, né, expandido para esse almoço. Né? Então a criança tem uma possibilidade maior aí de tempo para que o almoço aconteça. Agora a importância desse adulto é para ir oferecendo constantemente para a criança. Você não quer ir lá almoçar agora, né? Porque você pode continuar brincando depois, não tem problema, mas você não quer ir lá almoçar, enfim, até para fazer essa verificação de quem já almoçou, quem não almoçou. Porque a gente sabe que a gente adulto, né, que a criança quando ela começa a brincar, ela não está afim mesmo de parar para ir comer. Né? Isso fica em última instância. Então, a importância desse adulto é ir oferecendo e incentivando para que a criança vá almoçar, né, dentro desse período aí. Se ela não quer ir agora, tudo bem, dá para brincar mais um pouco. Mas tem que perceber que daqui a pouco aí a cozinha fecha. Né? Porque vai ter que começar a preparar, acaba o almoço para começar a preparar o café, enfim. Então, o adulto tem que estar ligado Oferecendo esse reforço, nessa né? questão de relógio, né? Para oferecer para a criança e deixar claro também, assim, agora a gente precisa ir almoçar também, porque daqui a pouco vão chegar os bebês para almoçar ou para tomar café, ou daqui a pouco não vai ter mais comida. Então, tem que ir fazendo essa articulação também, né? E incentivando sempre para que a criança também se alimente.
É porque eu comentei assim, porque que eu acho interessante. Porque assim, ela cria. Só um momento, Pro. Ela cria essa autonomia, essa responsabilidade, só que se assim, cada criança ela tem uma rotina, tanto. Ela tem uma rotina fora da escola. Então, muitas vezes tem aquela criança que ela já vem almoçada, por exemplo, que realmente não vai querer. E aí, será que vale a pena a gente obrigar essa criança a ficar ali no refeitório com todas as outras crianças, mesmo ela já tendo almoçado, meio que recluindo ela de todas as possibilidades que ela teria nesse tempo, entendeu? Por isso que eu acho interessante. Pode falar, Pro. Então, eu acho que essa questão do adulto, né, do professor, é importante a gente reforçar o quanto é realmente importante, né, esse olhar do adulto. E eu digo isso na nossa escola porque a gente também desenvolveu um olhar muito apurado e que se estendeu à escola toda, a todas as crianças, não só aos nossos alunos. Então, quando o André fala que a gente vai e observa, né, se aquela criança vai almoçar, se não vai, a gente vai lá para incentivar, quando a gente sabe, por exemplo, que não é o caso de uma criança que já vem tomada café ou já almoçou, a gente também conhece, né? Mas quando não é nesse caso, é muito importante isso é uma rotina, faz parte da nossa rotina. A gente olha para todos os alunos, né? Então, eu olho para os alunos do André, ele olha para os meus, que olha para todos os alunos da sala. Então, a gente tem esse conhecimento, o que também é um grande facilitador para a gente, né? Então, assim, pode parecer, ai, é muito complicado, todas as crianças, eu não sei quem vai almoçar, quem não vai. Isso é um processo, né? Que com o tempo a gente adquire um olhar para todos e não só mais para o nosso grupo. Eu acho que isso é importantíssimo e é possível de ser desenvolvido. A gente às vezes não tem no início, mas esse olhar se desenvolve na prática. Eu acho que E surge é aí, importante, deixa essa reflexão mesmo, né, para outros professores, outras escolas, quem sabe também adotar uma prática semelhante. Mostrar que também pode ser possível. é importante dizer também que não é uma algo, não é uma receita, né? É importante dizer que essa configuração foi construída na nossa escola de acordo com as nossas observações, de acordo com a nossa prática, com os nossos conhecimentos e com o que nós, da equipe escolar, considera como sendo de concepção de educação infantil, né? Mas que existem outras configurações possíveis também, e que cada escola pode, e é importante que tenha autonomia suficiente, né, e iniciativa para ir construindo a sua prática também, né, porque da mesma forma como nós construímos a nossa, e que serviu muito bem para nós, né, para nossa prática, para nossa escola, pode ser que se pegasse esse formato, levasse para uma outra escola, não funcionasse. Mas eu bato sempre na tecla de que tem que ser construído, tem que partir da escola, tem que ter autonomia, tem que ter iniciativa e tem que ter uma reflexão mesmo, né? Discussão e parceria entre a equipe escolar para construir a sua própria prática, né? Eu Que eu concordo. acredito que é só dessa forma que funciona. Concordo absolutamente. A gente não está aqui colocando, por exemplo, dando a entender que é uma receita pronta, que isso vai funcionar em todas as escolas. Não. Existe uma coisa chamada contexto, contextualização. Existe uma escola aqui no centro de São Paulo, onde eu moro, por exemplo, aqui no centro de São Paulo, mas existe uma escola ali em Caieiras, existe uma escola no interior da Bahia, no interior, enfim. Cada uma vai ter suas peculiaridades, né? E as E duas coisas mesmo são no, importantes. e mesmo no próprio município, né? Sim, Porque não é porque a gente faz parte do município de Caieiras, da rede municipal de Caieiras, que todas as redes, que em todas as redes vai funcionar essa mesma prática, né? Porque são realidades diferentes, né? sim, exatamente. Não é porque a gente está dentro de uma escola, dentro da rede municipal de Caieiras, mas em um lugar distinto do outro, que as duas vão ser parecidas e as duas vão dar certas. Não, pode. E o que vai ser importante? São duas coisas. Primeiro, ouvir e observar o aluno. Os interesses, o que ele traz, o que ele fala, o que ele observa, o que ele se interessa mais, como a gente percebeu aqui no Geral do Malta, que é um pouco sobre essa parte de construção, de construir. Então a gente explorou bastante disso. E a outra parte se refere a reflexões por parte dos funcionários mesmo, por parte dos professores, essa integração de todos os professores juntos, unidos, e refletir, olha,
os alunos estão se interessando mais por isso, como que a gente pode transformar isso e montar a nossa própria prática pedagógica, como aconteceu dentro da nossa unidade escolar. Então, cabe um pouco dessa reflexão mesmo, né? Independente da escola. Bom, alguém quer fazer algum apontamento final para a gente encerrar no vídeo? Fechando. Bom, gostaria então imensamente, novamente, de agradecer a todos aqui que estão assistindo a gente e todos os professores aqui que participam do nosso projeto. Hoje nós estamos em 4 fazendo esse vídeo e todos os outros professores que também fazem parte desse projeto, que não puderam estar aqui hoje. E agradecer a vocês que estão assistindo até o final, que estão acompanhando os vídeos, que possivelmente pode ser muito importante essas discussões, essas reflexões para você que é pai de uma das nossas crianças, para você que é membro da nossa comunidade escolar, para você que é um professor já formado há anos, ou um professor que está começando agora, ou alguém que está estudando para ser professor. Todas essas reflexões podem ser importantes para você construir o seu próprio papel, a sua própria identidade docente, por exemplo, o seu próprio, o que eu acredito como educação e o que eu posso proporcionar em relação a isso. Então, gostaria de agradecer novamente e pedir para vocês compartilharem o máximo que puderem esse vídeo, comentar aqui embaixo se restou alguma dúvida, se quer fazer algum apontamento, se quer deixar alguma sugestão de tema, por exemplo, que a gente vai ficar muito feliz em responder a todos. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo na próxima semana. Tchau!